Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à nossa webinar. É uma honra, um prazer receber vocês, então desde já quero agradecer a presença de todos em nome da nossa equipe. Hoje nós estamos aqui para levar informações muito importantes sobre práticas eficientes de controle de nematóides na cultura de soja. Lembrando que essa webinar está sendo organizada pela Kimberlite Agrociências e pela Bionat, com o apoio do professor Pedro Soares, da Unesp de Jaboticabal. Vou explicar como é que funciona essa videoconferência aí, ou essa conferência online, uma live, uma transmissão ao vivo para vocês. Ela está prevista para acontecer em duas etapas. Primeiro a gente tem a palestra do professor Pedro e depois a gente abre para perguntas. Então esse é um momento para vocês tirarem dúvidas sobre a própria palestra ou sobre situações que vocês já passaram relacionadas a esse tema. É um momento bem importante, então aproveitem, as perguntas podem ser enviadas na nossa plataforma mesmo, super fácil. Se quiserem mandar um oi também, a gente fica feliz de saber. Manda o nome, a cidade de onde vocês estão falando, porque é muito legal a gente saber com quem que a gente está conversando também. Então aproveitem para tirar essas dúvidas sobre o assunto. E para ajudar na nossa webinar, eu tenho a presença de grandes moderadores, parceiros aqui comigo. Vamos ver quem são eles? Vamos começar aí com o pesquisador da Bionat, Dr. Marcos Conceschi. Boa tarde, Dr. Marcos. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Ayrton. Sejam todos bem-vindos, né? Vai ser mais uma excelente aí, webinar. Ayrton Trentini, que é analista de pesquisa e desenvolvimento da Kimberlite. Boa tarde, Trentini. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Bruno, Marcos, Dr. Pedro. Boa tarde a todos que estão aí presentes. Que a gente tenha uma boa webinar e que façam seus questionamentos para ver se a gente faz uma boa participação com todos nós, com todo mundo aí. É isso aí. Aproveitem, como eu falei. Bom, como eu disse no início, a gente tem o tema hoje é práticas eficientes de controle de nematóides na cultura de soja, mas antes de iniciar aí a nossa palestra, eu quero apresentar a Kimberlite, que é patrocinadora dessa webinar. Vamos ver? O campo gera empregos, o campo dá sustento, o campo dá oportunidades, o campo dá futuro. Mas e a gente? O que a gente faz pelo campo? Retribuímos, buscando uma agricultura mais forte, sustentável e produtiva. Trabalhamos para desenvolvê-la do plantio até a colheita. E sozinhos, não alcançaremos nosso propósito. Por isso, contamos com um time competente e comprometido. Reinventar-se. Essa é a nossa busca diária por soluções de alta performance. Acreditamos que a proximidade com o cliente é essencial. Por isso, estamos sempre por perto. Nosso olhar está voltado para a valorização do campo, elevando a agricultura a patamares ainda mais altos. Venha com a gente. Juntos, ajudamos o campo a crescer. Kimberlite Agrociências. Agora sim, vou voltar com o Bruno. Bruno, agora vamos lá? Vamos dar uma boa tarde para o pessoal? Excelente, Patrícia. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Marcos, Trentini. É um prazer estar aqui com vocês e também com todo o time que nos assiste, né, que está participando aí conosco. Vamos ter uma grande tarde aí, um assunto extremamente complexo, né, mas um assunto que é a nossa realidade, então estamos aí para fazer nosso bate-papo de hoje. Combinado. E vamos ver também agora, então, um vídeo da Bionat, que também é patrocinadora desse nosso encontro virtual. Na natureza existe muita vida. Vida que se renova e se equilibra naturalmente. O controle biológico natural está presente aqui. Bionat. Essa é a última palavra quando o assunto é o controle de pragas e doenças no campo. Sua estrutura está pronta para realizar todos os processos na produção de micro-organismos para o controle biológico.
possui equipe altamente capacitada com agrônomos e biólogos que dominam a tecnologia. É a qualidade de uma estrutura exclusiva e o alto nível técnico, produzindo inovação para o campo e melhorando a produtividade sem agredir o meio ambiente. Bionat, soluções biológicas. O resultado vem naturalmente. É, muito legal. Agora sim, eu tenho a honra e o privilégio de apresentar o nosso convidado dessa tarde, o professor doutor Pedro Soares. Ele que possui um currículo extenso, olha só, tem graduação em agronomia pela Unesp de Jaboticabal, mestrado e doutorado em agronomia e entomologia agrícola pela mesma instituição. Atualmente é professor assistente de nematologia na graduação em agronomia e nematologia agrícola na pós-graduação em agronomia também da Unesp de Jaboticabal. Tem experiência em nematologia agrícola, atuando principalmente com identificação das espécies de nematóides de importância econômica, controle de nematóides, resistência genética, rotação de culturas, culturas de cobertura, fungos nematófagos, controle biológico, controle químico e manejo integrado de nematóides. Ou seja, trabalha com nematóides desde a graduação há mais de 20 anos. Seja muito bem-vindo, doutor Pedro. Boa tarde a todos e, vamos fazer aí um evento, um bate-papo aí bom com o pessoal, estamos à disposição, obrigado e vamos lá, Patrícia no comando. Quando o senhor quiser, então pode começar direto para a sua palestra, daqui a pouco a gente volta. Então, pessoal, a gente vai trazer aqui um pouco de informações para vocês sobre os nematóides, e aí, ao longo dessa apresentação, podem surgir dúvidas, questionamentos, então, quem quiser anotar, fazer, então, aí via chat, perguntas, e aí, depois da apresentação, a gente faz um bate-papo ao vivo aí, ok? Bom, então, os nematóides, pessoal, são hoje, um dos fatores aí que tem atrapalhado bastante a produtividade das nossas culturas, Em geral, todas as nossas culturas têm sofrido grandes impactos, E o que são os nematóides? Os nematóides, eles são vermes que ocorrem naturalmente no solo, Ele é um verme aquático, ele ocorre lá na água do solo. E lá no solo, a gente tem uma diversidade de vida muito grande, tem vários tipos de nematóides. Existem os nematóides que se alimentam de fungos, bactérias, insetos, de outros nematóides, e temos os que se alimentam de plantas. Os que se alimentam de plantas, são como o que está na imagem aí do slide. E ele tem essa estrutura na cabeça dele ali, chamado estilete, O estilete é uma estrutura dura, rígida, semelhante à agulha de uma seringa, que inclusive ele é furado, e ele utiliza o estilete para absorver a seiva da planta. E aí ele vai crescer, se desenvolver e se multiplicar, tá? Os nematóides, em geral, são microscópicos, muito pequenos, alguns a gente consegue enxergar a olho nu, tá? E mesmo eles sendo muito pequenos, microscópicos, eles trazem impactos, na ordem de bilhões de dólares de prejuízo à agricultura mundial. Por que eles trazem tantos prejuízos? Então, algumas razões. Primeiro, os nematóides ocorrem no mundo todo, Todos os países que têm atividade agrícola para a produção, então, de plantas, para alimentos e para outras finalidades, em geral, tem problemas com nematóides, sem exceção. Todas as culturas hospedam nematóides, inclusive as plantas daninhas, Então, a gente costuma dizer, de A a Z, em todas as letras do alfabeto, qualquer cultura que você encontrar lá, com alguma dessas letras, o nome dessa cultura, essa cultura vai hospedar. E aí algumas são mais sensíveis, outras são menos, algumas multiplicam mais nematóides, outras multiplicam menos, Tem algumas diferenças e variações quanto a isso, tá? Então, essa é uma segunda razão. Uma terceira razão existem alguns nematóides, algumas espécies, que daí elas podem ocorrer em várias culturas. E em várias culturas de um sistema de produção, como, por exemplo, o nosso principal, que é o
baseado na cultura de soja e de milho, né? Então, pode multiplicar em ambas as culturas. E uma outra razão importante é o ciclo de vida deles. Eles têm um ciclo muito rápido e eles se multiplicam muito. Então, o ciclo de vida dos nematóides varia em torno de 10 a 30 dias, um pouco mais, um pouco menos, né? E tem nematóides que produzem em torno de 100 ovos e tem nematóides que produzem 2.000 ovos. Então, essas razões levam a eles, então, se multiplicarem lá na cultura muito, muito rápido e trazerem grandes impactos, tá ok? No próximo slide, pessoal, a gente, né, olha lá, estamos vendo o nematóide se alimentando na raiz, né? Como é que o nematóide encontra a planta? Ele enxerga? Não. Os nematóides não têm olhos, eles não enxergam. As plantas liberam substâncias, exudados lá na água do solo, na solução do solo, e o nematóide, então, identifica essa substância. Daí ele se locomove em direção à raiz da planta. Ao encontrar a raiz da planta, ele coloca o estilete dele para fora do corpo e introduz o estilete lá na planta, lá na raiz. E aí ele começa a sugar a seiva da raiz e da planta. Além disso, ele também causa injúrias, igual a gente está vendo ali, onde a cabeça dele está encostada na raiz, olha, e a gente vê um certo escurecimento nas células da raiz. Ele está causando injúrias. Essas injúrias são portas de entrada para fungos, bactérias, né, que vão ajudar a deteriorar o sistema radicular. Então, assim, uma área que tem muitos nematóides, né, o que vai acontecer? Quando eles se alimentam, se multiplicam lá na planta, é lá na planta que ele encontra essas condições, ele precisa se alimentar e se multiplicar, para ele manter a espécie viva. E ele faz isso na planta, na raiz, né, tem nematóides que ocorrem na folha, na parte aérea. E aí ele se multiplica e ele, então, causa uma doença. Daí o sistema radicular vai ter um desenvolvimento reduzido, menor, e esse sistema radicular fica doente, porque o nematóide causa essas injúrias, ele causa uma doença ali. O nematóide ele é um animal, ele tem sistema nervoso, mas ele causa uma doença, ele é considerado um fitopatógeno. E aí a raiz doente, ela perde boa parte da capacidade dela de absorver e transportar água e nutrientes. Isso reflete, então, no desenvolvimento e na produtividade lá da cultura que está sofrendo, né? Esse parasitismo, esse dano que o nematóide causa, tá ok? Então, em geral, é isso que acontece numa área. Bom, vamos ver aqui, ó, né? Então, aqui são algumas fotos com alguns sintomas. Vejam aqui, ó, na imagem do lado esquerdo acima, uma lavoura com soja na região do sorriso, muitas reboleiras, né? Por que os nematóides ocorrem na forma de reboleiras, né? E estamos vendo ali, ó, do lado direito a reboleira. A reboleira, então, é a planta com o seu desenvolvimento reduzido, muda um pouco, às vezes, a cor da folha da planta, né? E aí, quando a gente arranca a planta, ó lá, né, abaixo do lado esquerdo, a gente vê lá que as raízes, ó, estão escurecidas, elas não estão com aquele sinal de estarem saudáveis. Então, coletou a planta e vê que o sistema radicular está reduzido, não está saudável, tem um sinal de que está doente, né? Muito provavelmente o fator é nematóide. Pode ser só o nematóide, pode ter o nematóide com fungos, né, associados, mas o principal ator, né, fator que está levando a essa situação é o nematóide. E olha lá, do lado direito, ó, é uma raiz que a gente vê lá muito nematóide, né? Então veja, esse nematóide é o Pratylencos brachiurus, o nematóide das lesões radiculares. A gente encontra em todas as áreas de produção de soja hoje. É raro a gente não encontrar esse nematóide, né? E por que a gente encontra em todas as áreas? Ele é nativo do cerrado, da floresta amazônica, a soja multiplica ele, o milho, o feijão, o algodão, né? Muitas culturas. Ele é um nematóide que tem muitas plantas como hospedeiras, multiplicadora desse nematóide. Então, né, voltando um pouquinho, por que o nematóide ele ocorre na forma de reboleira? Primeiro, porque ele tem baixa mobilidade no solo. Ele percorre 1 centímetro por dia, 1 metro por ano. Em geral, onde formam as reboleiras são os pontos de maior declive, desnível no solo, no talhão. Daí ocorre o acúmulo de água e ali ocorre o acúmulo de nematóides. Então, se a gente for num talhão, tem uma certa declividade, esse talhão que tem essa declividade, lá no ponto de maior desnível, de maior acúmulo de água, em geral, aonde a gente vai ter a maior incidência dos nematóides. Então, a água vai carreando, vai disseminando os nematóides.
Ele se multiplica na raiz, mas uma parte dele está no solo, na água do solo. Para onde a água correr, vai levando eles, em geral, tá? Essa área aí, essa situação, pessoal, o produtor perdeu mais ou menos 50% da produtividade de soja, devido ao Pratylenchus brachyuris, tá ok? Bom, agora no próximo slide, pessoal, a gente vai ver um pouquinho sobre um outro nematóide, né? Aí já é o Heterodera glycinis, o nematóide de cisto da soja. Vejam lá na imagem acima, uma lavoura em Itapurá, perto de Lucas do Rio Verde. Vejam, não temos reboleiras com nematóides, a gente vê reboleiras olha lá, né, onde a soja está mais verde, está mais vigorosa, é o contrário. É um sinal, olha lá, ruim, é um sinal que o nematóide dominou já essa área, esse talhão, tá? E aí, ao coletar as plantas, olha lá o que tinha na raiz, ó. A gente vê lá o nematóide cisto da soja. Esse nematóide já é visível. O anterior não, né? Ele está lá dentro da raiz. O que a gente vê é a raiz necrosada, escurecida. Vê que não está saudável. Agora aqui não, a gente vê, ó, essas bolinhas branquinhas são as fêmeas. Esse nematóide, né, então, entra na raiz, forma essa fêmea, e aí, ó, a fêmea começa a amarelar e escurecer, o que nós estamos vendo na imagem abaixo aqui, ó. É o cisto, por isso que ele chama nematóide de cisto da soja. A fêmea leva mais ou menos de 15 a 20 dias para atingir a maturidade e depois formar o cisto. O que é o cisto? É a fêmea morta. Dentro do cisto está cheio de ovos, 300 a 600 ovos. Qual é o problema do cisto? O cisto é uma estrutura de resistência que protege esse nematóide por anos, numa área, né, 2, 4, 5, 8 ou mais anos, né? Hoje, esse nematóide, pessoal, é o nematóide que mais atrapalha o produtor produzir soja numa área. Raramente não é essa a situação dele, tá? Aonde esse nematóide entra, ele se torna o maior problema da cultura da soja. Não tem problema tão ruim para o produtor quanto esse daí. É extremamente problemático, né? Ele é um nematóide que causa muita necrose na raiz, olha lá, reduz a nodulação, assim como o anterior, né? Os nematóides prejudicam a raiz, a sanidade, né? E aí, se a raiz não está saudável, não vai ocorrer a fixação do nitrogênio pelo inoculante que é usado lá no tratamento de sementes, tá ok? Essa área, pessoal, olha lá, era uma área de 600 hectares, a cultivar foi a TMG 123, resistente à ração em raça 3, colheu nessa área, de média, em torno de 30 sacos de soja por hectare. E um detalhe, ela era uma cultivar resistente, mas por que não produziu, né? Então, esse nematóide, ele é um nematóide que tem raças. Raças são variações dentro da espécie. E as raças surgem com o uso da cultivar resistente. Por quê? Quando a gente usa ela, alguns indivíduos entram na raiz, esses indivíduos se multiplicam, são mutantes, são seres diferentes da população que originam indivíduos diferentes, que são novas raças, e daí vão aparecendo outras raças. E o que acontece? Olha lá, a gente perde a opção de usar aquela cultivar resistente, tem que trocar a cultivar, né? Então, esse nematóide traz um problemão, um desafio muito grande para produzir soja hoje em geral. Daí a gente fala que aonde ele entra, porque ele não é um nematóide nativo do Brasil, ele é exótico, e a gente dissemina ele. Como? Em geral, o maquinário é o principal disseminador, a água de chuva e até o vento pode disseminar ele. O cisto, que é a fêmea morta, da imagem abaixo aqui, ó, quando alguma máquina passa numa área, ou passa aquele redemoinho na época da entre-safra, levanta aquela poeira que levantou do solo, pode ter esse cisto é uma estrutura leve, o vento leva e dissemina ele, tá? Bom, e aqui é uma outra situação, é uma situação com o nematóide de galha, né? Aqui é o Meloidóide javanica a espécie. Vejam lá, ó, né? Aqui é uma lavoura de soja, na imagem acima, em Birigui, interior de São Paulo, ó, quando arrancamos a raiz, ó como é que estava. E, ó, a parte aérea estava extremamente comprometida, e ó, a raiz completamente tomada por galha, né? Esse é o nematóide mais fácil da gente reconhecer numa área, porque ele forma esses tumores na raiz. Quando a gente pega uma raiz como essa, se a gente rasgar ali, ó, aquela raiz principal, a pivotante lá, né, da imagem acima, ó lá, dentro da raiz a gente vai ver o nematóide. É visível, ele é pequeno, mas visível a olho nu, ou se usar uma lupinha vai te ajudar a ver.
Ó, nessa imagem abaixo a gente está vendo o nematóide, a fêmea. Ele tem formato de uma cabacinha, parece uma bexiguinha. Cada bolinha dessa transparente, algumas são mais brancas, ó, é uma fêmea dele. Esse nematóide, ele é um nematóide desses da soja aí, que tem maior capacidade de reprodução. Uma fêmea produz até 2.000 ovos. Ele é extremamente destrutivo. Ó. Essa área aqui praticamente não colheu soja devido à presença dele muito, né, pesada, muito intensa e praticamente na área toda. Tá? Desses nematóides aí, pessoal, né, o pior deles para a soja é o dicisto. Depois do dicisto é o digalha. Depois do digalha é o pratilencos, tá? Embora o pratilencos esteja em todas as áreas, é raro ele não estar numa área, né? Ele é o mais light desses três aí, é o mais suave, menos impactante para a cultura, tá? E aonde você tem nematóide, digalha e dicisto, é comum você sempre ter o pratilenco junto. E pode ter os três na mesma área? Pode ter 4, 5 espécies ou mais diferentes numa mesma área, ok? Então, essas são situações que a gente pode se deparar numa área. Veja essa área, pessoal, bem interessante aqui, ó, isso aqui é uma lavoura de soja em Bela Vista, num município lá no Paraguai, tá? Lá no fundo, ó, a gente vê um rio, é o Rio Paraná, tá? E aí a gente está vendo uma visão do drone, né? O drone, imagens de satélite, hoje a gente tem aí disponível, né, imagens gratuitas na internet que a gente pode ver a lavoura via imagem de satélite ou via um drone, né, um equipamento também que hoje é bastante acessível aí. O drone nos ajuda a dar uma visão melhor do que quando a gente vai lá pelo carreador ou entra na lavoura. Olha aí, ó, a situação como é crítica nessa área. Olha lá, a gente tem reboleiras de plantas melhores, né? A maior parte do talhão, a situação é ruim para as plantas. E aí a gente arrancou plantas, olha a raiz. Olha lá, reduzido o volume de raiz, você vê que não está saudável. E aí, ó, o que tinha aí? Era nematóide, ó. E é um nematóide grandão, visível, olho nu. Olha lá o tamanho dele, tem mais ou menos 1 centímetro de comprimento, né? Se a gente pegar aqui, ó, 1 centímetro, né? Mais ou menos assim, essa distância entre um dedo e o outro, olha lá, é o tamanho dele. É visível, olha nu. Esse é o Tubixaba tuxaua, nome da espécie. E essas duas palavras são palavras do Tupi-Guarani. E elas significam em português o maioral dos maiorais, o cacique dos caciques. É o maior nematóide que parasita a planta conhecido no mundo. Né? E ele é um nematóide, ó, que ocorreu nessa área, ó, aqui é ele. Né? Quando a gente extrai o nematóide, ele é um verme aquático, ó, ele fica na água, você tem que deixar ele sempre, né, assim, ó, na água, tá? E ali, ó, esses fios brancos são, né, esse nematóide Tubixaba aí, ó. E aqui é uma foto dele no microscópio eletrônico de varredura. Veja, o nematóide é muito bonito, né, uma verdadeira arte da natureza, você vê que é muito interessante. Ali no centro, ó, da cabeça dele, aquele buraco, a gente tá vendo ali, ó, tem uma estrutura saindo parecendo uma espada, é o estilete dele. Porém, né, apesar da arte aí, né, que foi feita dele, da natureza, fazer ele bonito, ó, ele pode fazer um grande estrago, que é o que a gente viu nessa imagem. Essa área tinha 120 hectares, colheu 15 sacos de soja de média por hectare, ó, tá? Então, os nematóides são isso, pessoal. Eles trazem, às vezes, perda de 10, 5, nenhuma perda, pode até inviabilizar uma cultura numa área, tá? Se a gente não cuidar. Né? Bom, isso aqui é uma área, pessoal, aí na região da 163, no Mato Grosso, tá? E vejam, uma parte da área, ela está clara, é onde a colhedora entrou e colheu. Aonde está escuro, vejam, tem várias entradas, às vezes, da colhedora, contudo, ela, né, parou, não conseguiu continuar a colheita. Por quê? Porque aí tinha aquele nematóide, o Aphelencoides besseyi da soja louca, ou da haste verde. Então, o que acontece? O nematóide é um nematóide que ele se alimenta na raiz, mas ele tem o maior impacto quando ele se alimenta lá na parte aérea. Ele sobe na planta. Como que ele sobe? Formam filmes de água na planta e ele tem um movimento muito rápido. Daí ele consegue, né, escalar lá a planta e aí ele começa a se alimentar, e quando todo nematóide, quando suga a seiva da planta, ele também injeta toxinas. As toxinas que esse nematóide da soja louca
injeta na planta, elas são muito tóxicas para a planta. E aí o que acontece? A planta, quando ela deveria amadurecer, atingir a maturidade fisiológica, secar para colher, ela não seca. Por que acontece isso? Porque a planta não produz o hormônio do amadurecimento, que é o etileno, devido à substância que o nematóide injeta na planta, ela não consegue produzir. E aí, olha lá, o caule da planta, é o que a gente está vendo nessa imagem menor, ó, fica verde. E aí, então, a colhedora, olha lá, não consegue colher, e não tem herbicida que seque isso daí, pessoal. Você aplica o herbicida na planta, você seca parte da planta, principalmente a folha, mas o caule não. Né? Daí o que tem que fazer? Tem que entrar com a grade aradora, arade aiveca, destruindo isso, para reduzir o nematóide, porque ele está ali na folha e está no caule da planta, principalmente na folha, nas partes mais macias, né? Olha aqui, ó, uma outra visão da mesma área, olha a situação. Essa área, né, perdeu 250 mil sacos de soja. Mas como perdeu? Deixou de colher, porque não conseguiu colher, ó. Né, a vagem fica verde, o grão fica verde, deprecia o produto, a qualidade. Então, perdeu 250 mil sacos de soja. Se a gente multiplicar isso, vamos, né, considerar, o saco de soja hoje está mais de R$100, vamos considerar R$100. Veja, deu 25 milhões de perdas nessa área. Isso daí acontece de uma safra para outra, assim, de repente? Não. O nematóide, né, ele é um micro-organismo muito pequeno, ele é um processo que vai acontecendo lá na lavoura, vai aumentando. A planta começou a mostrar sinais, sintomas, pessoal. É o momento, precisa cuidar. Quanto mais cedo a gente cuida, melhor, mais rápido é o resultado, mais barato fica. Quanto mais tempo a gente demorar para agir, adotar as práticas necessárias de controle e manejo, olha lá, pode levar a uma situação como essa daí e inviabilizar a cultura, né? Olha lá, inviabilizou, mas é possível reverter? Sempre, né? Existem práticas que a gente reverte essa situação tranquilamente. Contudo, vejam o prejuízo que, né, ocorreu na lavoura aí desse produtor, tá? Esse mesmo nematóide, ele também ocorre no algodoeiro. E um reflexo desses problemas aí na soja e no algodão, essas lavouras aqui estão mostrando o problema também, olha lá, a parte da lavoura que está escura é onde tinha ele, é onde a planta também fica verde, não amadurece, e aí não colhe, perde o algodão, ó. Nesses 4 talhões aí perdeu aproximadamente 100 arrobas de algodão, em torno de 30%, 40% da produtividade foi perdido aí, ó, tá? E então, né, ele ocorre na soja, no algodão, o que mais? Feijão também é uma outra cultura, tá? Milho não, milho reduz ele. E essas áreas são reflexo disso, ó. Soja, algodão, muitos anos, a planta começou a mostrar sintomas, sinais, e aí, né, foi insistindo esse sistema de produção até que chegou a essas situações aí. Então é aquilo, o nematóide começou a mostrar problema, precisa mudar a cultura, adotar as práticas de manejo para evitar esses impactos aí muito grandes, tá? Em geral, na maioria das áreas, quando a gente vê esses problemas, é aquilo, é a adoção de mesmas culturas ou mesmas práticas de manejo. Precisa verificar o que está acontecendo, o que eu estou fazendo que está favorecendo e o que eu posso mudar que vai desfavorecer e vai melhorar a minha cultura, tá? Bom, o nematóide, ou ele ocorre naturalmente na área, né, ele pode estar lá? Pode, quando, né, uma área que era preservada, e daí você tem lá autorização para derrubar a mata e aí fazer o plantio naquela área. E aí você planta e já tem nematóide lá? Pode ter, pratilencos, meloidose nematóide de galha, rotilencos, entre outros, tá? Pode ter um nematóide cisto? Pode, se a área que você abrir ela é vizinha de áreas que tem ele, às vezes a água de chuva já levou ele lá para dentro. Aquela água que escorre de um talhão para outro ou o vento, tá? Mas ele é nativo daquela floresta? Não, ó. Ele foi levado para lá. Tá igual a situação que a gente está vendo aí. Ó, essa área do talhão de cima, onde tem as setas, tem manchas. A gente está vendo reboleiras amarelas ali, plantas cloróticas. É o nematóide cisto. Ele foi levado na máquina, e aí a máquina leva o solo com ele, daí, ó lá, no sentido do manejo da cultura da colheita, você vê ele sendo espalhado.
e no sentido da declividade, a água de chuva vai espalhando ele. O nematóide não tem capacidade de se locomover a longas distâncias, são curtas as distâncias. Felizmente é assim. Olha, não vai atravessar o carreador que está separando os dois talhões. Um talhão está bonito, saudável, e o outro está doente, com a lavoura doente. Ele vai atravessar ali? Não, sozinho ele não vai. É a gente que leva de alguma forma o vento ou a água de chuva, tá ok? Então é assim que ocorre, em geral, a disseminação dos nematóides, principalmente o maquinário. Vejam aqui, ó, que é uma outra situação que tem ocorrido muito e que a gente já observou que está disseminando também nematóide, terra no meio de sementes. Qualquer tipo de sementes com terra, a terra no meio das sementes, veja, é onde, em geral, estava o nematóide está lá no solo, na rizosfera. E esse solo pode estar contaminado. E a gente já encontrou vários nematóides importantes para soja e outras culturas nesse solo no meio das sementes. Tá? Pode ter fungos de solo, né? Aí, e é aquilo, pessoal, esses problemas de solo, uma vez que você introduziu numa área como essa, olha lá, né, que não tinha aquele problema, daí a gente vai ter lá o nematóide forever, pro resto das nossas vidas. Não tem como acabar com eles, né? Existem métodos, práticas para a gente adotar, reduzir e conviver. E aí a gente adota as práticas, reduz o nematóide, mas depois a gente volta a pôr a cultura que multiplica, ele volta a aumentar. E constantemente, permanentemente, a gente precisa cuidar. Essa é a realidade. Vamos lá, ó. Aqui é uma situação, pessoal, né, para a gente falar um pouquinho da amostragem. Né? Então, apareceu sintoma lá na lavoura, como estamos vendo aí, ó lá, reboleiras, manchas, plantas secando lá, ó, no círculo vermelho, morrendo, plantas com porte reduzido, onde tem o triângulo amarelo, e plantas melhores, onde tem o quadrado verde. Tá? Então, veja, temos 3 situações. Né? A planta é ela que multiplica o nematóide, e é ela que vai sofrer o dano e o impacto. E ela está mostrando para a gente, olha lá, 3 diferentes situações, sinais. O que fazer num talhão como esse daí? Olha lá, formar uma amostra para cada situação. Isso é o melhor, para você identificar o que de fato está acontecendo aí. Quais nematóides? Tem algum outro problema junto com isso? A minha análise de fertilidade, fazer, se não tiver uma análise recente, faz tempo que eu não faço. Não, eu fiz uma no ano passado, recentemente, inclusive corrigi o solo e tal, tá tudo ok. Dá uma analisada. Como é que tá a raiz? A raiz está com esse sintoma aqui e tal, faz uma foto, deixa guardado, forma uma amostra e manda para o laboratório. Coleta bastante raízes, né? Coloca no fundo de um saco plástico, sempre com o auxílio de uma pá ou de um enxadão, e aí no fundo do saco pôs a raiz, 2 mãos bem abertas e cheias de raiz, né? 1 palmo de altura mais ou menos, e sobre as raízes 1 litro de solo. Fecha sempre num saco plástico, acondicionar a amostra, e manda para um laboratório que você tenha confiança, que você sabe que faz uma boa análise nematológica. Não conheço nenhum. Se quiser, manda para nós aqui na Unesp de Jaboticabal. Daqui a pouco eu vou mostrar o endereço e depois a gente pode também discutir sobre o manejo, o que fazer. Né? A gente conversa via live, via telefone, né? A gente tem parceria com a Kimberlite, com a Bionat, ok? E a gente faz aí, né, essa conversa se acharem que é necessário. Então vejam, pessoal, a planta é quem sofre o dano e o impacto. Ela é o nosso melhor indicativo de quantas amostras tirar. Quantas subamostras eu preciso tirar numa área dessa para formar uma amostra composta? Tem lá, vamos supor, que esse talhão era de 200 hectares e temos lá 100 reboleiras. Eu preciso em todas as reboleiras tirar uma amostra para formar uma amostra composta? Se os sintomas que a gente tem em todas as reboleiras são iguais a esses que estamos vendo, não tem necessidade. Vai em 2 lugares, ou vai numa parte mais alta, uma parte mais baixa do talhão, observa a planta, a raiz, tá igual lá na parte de cima, acabou.
mistura, forma, né, faz uma amostra homogênea. Veja, é muito simples, não é difícil da gente coletar uma amostra bem feita, a amostragem, para diagnosticar bem um problema que está acontecendo na área. A planta é quem sofre o dano, ela é o nosso melhor indicativo. Ah, não, mas lá na minha área eu não estou vendo sintoma de reboleira nenhum. Arranca a planta e observa a raiz. É isso que a gente precisa fazer. Às vezes já tem uma quantidade de nematóide na raiz que a parte aérea não está refletindo. Daqui a pouco a gente vai ver uma situação como essa, tá? E aí, né, você pode pegar, ah não, mas está no meio do ciclo. Deixa a cultura chegar mais no final do ciclo, quando ela começar a senescer, e coleta a amostra. Porque o nematóide, ele infecta a raiz da planta desde a emergência e ele vai multiplicar enquanto a planta estiver viva e enquanto as raízes permitirem a multiplicação dele. Igual ali, ó, no círculo vermelho, a planta secou, morreu. Ali, a raiz já está muito danificada e prejudicada pelo nematóide. O que acontece? A população não vai continuar aumentando, ela tende a reduzir. Agora, aqui é onde tem um quadrado verde, veja, ali é onde tem mais raiz e tem melhor condição. É a tendência, no final do ciclo da cultura, ali no ponto verde, poderá ter até mais nematóide do que no círculo vermelho e no triângulo amarelo, tá ok? Bom, ó, aqui é essa outra situação que eu, né, iniciei aí a nossa conversa, ó. Veja, isso aqui é uma área em Goiatuba, Goiás, uma lavoura muito vigorosa, bonita, ó, não tinha sintoma nenhum de nematóide. Mas quando a gente arrancava as plantas, olha lá a raiz, ó, cheia de galha, cheia de nematóide de galha. Olha lá, tá? Né, visível e nítido. Ah, mas por que a parte aérea não está mostrando sintoma? Então, né, algumas hipóteses. Primeiro, a cultura está sendo muito bem conduzida e manejada, o solo bem preparado, corrigido, adubado. Está chovendo bem, não ocorreu nenhuma deficiência de água. E aí, veja, a cultura está suportando o nematóide, mas não vai perder produtividade, então? Vai perder 10 a 20 sacos de soja ou mais, tá? Né? Lá no final do ciclo é que a gente vai ver impacto. Por isso que quando a gente passa lá, né, numa área colhendo, tá lá na colhedora e vai acompanhando, numa área colheu 50, na outra colheu 80, 100. Muitas vezes é essa situação que a gente está se deparando igual tá aqui, ó, tá? O nematóide, pessoal, o primeiro sinal e sintoma dele numa área não é a reboleira. Se apareceu, né, você viu a reboleira, já é um sinal tarde, já está perdendo muita produtividade. Primeiro sinal dele é queda na produtividade. Então, você está manejando bem a cultura, manejou bem, choveu bem, numa parte do talhão está colhendo bem, na outra não, precisa investigar. Pode ser no nematóide, pode ser algum problema no solo, compactação, falta de correção, falta de perfil, é algum problema no solo, que não está deixando a parte aérea responder naquela área. Em geral é isso, tá? E aí, pessoal, não é? Numa próxima safra já pode aparecer a reboleira. Aqui, ó, isso aqui é uma área em Campo Mourão, no Paraná. Vejam, a visão do drone, você vê manchas, ó. Se a gente tivesse passado lá no carreador que está separando os dois talhões, ó, a gente ia perceber a reboleira, mas ia, né, ver lá do chão e ia achar, não, é no começo do talhão, é aqui, ó lá, na curva onde está acumulando água. Você não vê a extensão do problema, você vê, ó, que é no sentido do manejo da cultura, o problema está aumentando, ó lá. É onde o maquinário vai passando e é onde a água vai escorrendo e vai levando eles, tá? Aqui, ó, a planta tinha sintoma nessas reboleiras aí, olha lá, redução no porte, olha lá, né, para cima da imagem, a lavoura muito mais desenvolvida do que aqui na reboleira. Olha as folhas, olha lá, apresentando uma clorose entre as nervuras, né, uma deficiência nutricional. Ah, mas essa deficiência é porque está faltando adubo no solo. Em geral, não. Se o solo está bem corrigido, bem adubado, né, o nutriente está lá no solo. A raiz que está cheia de nematóide, olha lá, ó, era nematóide de galha. Não deixou a raiz absorver o nutriente, a parte aérea está mostrando o problema, tá? Então, ó, vejam, aí era um problema com nematóide nessa lavoura, né? E quanto colheu? O produtor colheu nessa área, pessoal, de média, 59 sacos de soja, quase 60. Poxa, mas produziu muito bem. De fato, uma média boa.
Entretanto, na safra anterior, ele colheu 90, pessoal. Vejam, com um manejo semelhante, com uma condição ambiental e climática semelhante. E por que na safra passada ele colheu 90? Veja, o nematóide estava lá, provavelmente já trouxe algum impacto, talvez causou uma perda de 10 sacos de soja, 15, 20. E aí, ó, na safra seguinte, ó lá, já reduziu 30. E é assim que eles vão se comportando. E se não adotar as práticas de manejo para a próxima safra, a tendência é essas perdas aumentarem. Não tem outra opção. Se você der comida para ele, planta hospedeira, soja, milho, multiplica esse nematóide galha, né? A cultura que antecedeu a soja aí como safrinha foi o trigo. O trigo também multiplica ele, né? Que é muito usado na região sul do Brasil. E aí, ó, o trigo, então, multiplica esse nematóide? Foi ele que ajudou a manter e multiplicar esse nematóide que iniciou o problema na safra anterior, porém o produtor não percebeu. E aí, ó, na safra seguinte de soja, olha a perda, 30 sacos de soja. É uma perda muito grande, né? Então, os nematóides, pessoal, eles fazem esses estragos aí, ó. Então, quanto mais cedo a gente detectar o problema, menor é a chance de perdas e prejuízos se a gente cuidar, né? Fazer o que precisa. Vamos lá, ó, essa aqui é uma lavoura em São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul, uma outra situação interessante. Vejam, né, a lavoura está mostrando, né, olha lá, algumas manchas, reboleiras. Olha aqui, ó, a lavoura, né, do chão tinha esse padrão, só que essa situação da foto do chão, ela é um pouco anterior da foto feita via drone, que foi a foto anterior, tá? Para vocês entenderem. E aí, pessoal, a gente arrancou plantas, ó, nessa fase aqui, ó, que a gente está vendo da cultura aí com manchas e reboleiras, e vejam lá, olha lá, a raiz, você vê que ela, primeiro, não tem um volume de raízes muito grande. Segundo, olha lá, as raízes não estão saudáveis. Estão vendo que elas estão levemente marrom, um pouquinho escuras? E vejam lá umas bolinhas branquinhas, ó, são as fêmeas do nematóide cisto. Então, de fato, aí era uma área com um grande problema nematóide de cisto. E quanto que colheu nessa lavoura aí, nessa safra? Ó, colheu, pessoal, em torno de 55 sacos de soja. Poxa, mas foi uma produtividade boa, média, de fato, né? Entretanto, essa área, pessoal, vamos ver aqui ó, na próxima imagem, olha o solo dessa área. Depois que colheu a soja, olha lá, aí a proprietária Luana, né, eu orientei ela a plantar braquiária, ela plantou braquiária rusiziense. 3 meses depois do plantio, olha lá, ela abriu uma trincheira. Olha a raiz da braquiária onde foi. Mais de 4, veja, que tem mais ou menos 3 a 4 vezes o tamanho dela, dá mais de 4 metros de profundidade. Poxa vida, mas o que está acontecendo nessa área? É um solo, olha lá, muito, né, com muita argila, estruturado, com uma fertilidade muito boa, em condições muito boas para desenvolver raiz, olha lá, no perfil do solo em profundidade. Poxa, mas colheu só 55 sacos de soja, por quê? Por causa daquele nematóide que está lá. Tá? Então, é isso que tem acontecido em muitas áreas. Áreas, principalmente, com solo de boa qualidade, estrutura boa, né? Às vezes o solo não tem uma estrutura tão boa, mas está bem corrigido, bem adubado, mas o potencial produtivo está limitado muitas vezes por causa do nematóide, pessoal. Áreas velhas, antigas, com fertilidade construída, o fator que mais atrapalha a cultura a produzir não é a ferrugem, é o nematóide. Né? A gente, às vezes, fica muito preso aos problemas da parte aérea e esquece do solo e da raiz. O solo e a raiz são tão importantes quanto a parte aérea. Se a raiz tiver um desenvolvimento em profundidade, em volume, a cultura vai responder muito mais. Vai sofrer bem menos impacto do nematóide, do estresse hídrico e etc. Bom, um outro impacto que a gente pode ver dos nematóides é na colheita. Aqui, ó, são, né, grãos que a gente colheu de plantas que uma tinha mais nematóides, a outra não tinha quase nada ou nenhum nematóide. Olha aqui, ó, do lado esquerdo, então os grãos maiores, né, e mais pesados. Do lado direito, menores e mais leves. O nematóide, então, ele
impacta lá no grão, lá no final, no peso, né? Porque ele prejudicou a raiz, a planta não vai ter a mesma resposta, né, para absorver água e nutrientes e refletir na produtividade. Bom, aí, pessoal, é o nosso contato. Caso alguém tenha dúvidas com nematóides, tem aí nosso telefone, nosso e-mail, né? Então, como foi apresentado aí no início, né, do evento, eu fico na Unesp de Jaboticabal. O Labnema é o laboratório de nematologia dentro da Unesp. Ele é um laboratório que a gente presta um serviço. A gente faz análise e depois a gente orienta o produtor para fazer o manejo. Caso alguém tenha alguma dúvida, né, tem alguma necessidade, algum problema, pode mandar a amostra de qualquer cultura, né, de A a Z, desde a alface até a azeitona lá do Z, pode nos enviar que a gente identifica nematóide em qualquer cultura, bem como depois a gente discute com você sobre as práticas de manejo. A gente tem parceria com a Kimberlite, com a Bionat, né? Eles nos enviam amostras dos clientes e depois a gente discute sobre as práticas de manejo. Se houver necessidade, estamos à disposição, ok? Bom, mandou a amostra para o laboratório e identificou. Vem lá o laudo, né, o resultado, a análise. E daí na análise tem lá as 3 nematóides, 5 nematóides foram encontrados lá na lavoura de soja, na lavoura de milho, feijão, algodão, etc. Tá? Bom, esses nematóides encontrados são importantes, daí, né, tem nematóide que vai ser importante, vai ter nematóide que às vezes não tem importância nenhuma, tá? Então, ó, aqui nesse slide estão as 7 espécies de nematóides mais importantes, ó, para essas nossas culturas aqui, tá? Caso você tenha dúvida de alguma cultura, né, manda aí no chat a pergunta que a gente esclarece para você se algum desses aí pode ser importante para alguma cultura que você tem interesse. Então, olha lá, meloidose incógnita, ele multiplica em todas, soja, feijão, milho, sorgo, algodão, cana. Ó, o javânica todas, menos o A de algodão, o braquiurus, o Zé, e aí vai, ó, Rotilenclus reniformes, o Heterodera glycinis, ó, na soja, no feijão, o Aphelencoides bessi, na soja, no feijão, no algodão, tá? Então, é para vocês entenderem um pouco, ok? Vamos lá. Daí, então, né, tem o nematóide lá na minha área, tá lá o laudo, confirmou aquilo que eu vi no campo, a minha lavoura tinha sintomas, o laudo mostrou quais eram os nematóides, né? É importante fazer análise? É importante para você saber qual é a espécie que tem na tua área. Você sabe, olhando só a planta e o sintoma, com certeza. Não, professor, aqui na minha área, às vezes, né, a gente conversa com o produtor, tem todos os nematóides. Ok, pode acontecer. Pode ter todos aqueles do slide anterior. Agora, qual deles que está prejudicando mais a cultura? Você sabe? Pelos sintomas, você conseguiu detectar certinho? Às vezes, alguns já sabem fazer isso, mas a grande maioria não tem, né, conseguido. Então, a análise vai nos ajudar. Olha lá, pelo sintoma que eu vi, pela análise, o nematóide é esse aqui de fato. Tá? Inclusive o sintoma, você ter uma foto da lavoura, tal, isso nos ajuda. Eu sempre peço para o produtor me mandar. Por quê? Para a gente confirmar, tá? Porque o laboratório, se não realizar uma boa análise, às vezes ele pode te dar um número, uma identificação que não é correta e não é a realidade que está acontecendo lá na tua área. É importante a gente aprender a reconhecer o sintoma e qual é o nematóide, né? Pela análise, com o tempo pode não ser mais necessário você fazer a análise, ok? Mas desde que você tenha confiança e segurança para fazer isso, porque veja, depois você vai implantar uma cultura, um investimento na cultura, né? Quanto custa? 3, 4 mil reais em hectare de soja por hectare. E aí você gasta lá uma fortuna. E aí você tem um problema com o nematóide que às vezes reduz lá depois 50% da produtividade. O prejuízo é muito grande, né? A gente precisa saber bem o que está acontecendo nas áreas, né? Bom, então tem o nematóide. O que eu posso fazer? Quais são as práticas de manejo? Vamos lá. Evitar a entrada e disseminação, alqueivar o solo, subsolar, escarificar, manejar bem o solo, né? Como manejar bem? Corrigir, pessoal, descompactar. Não, meu solo está mostrando compactação. Precisa descompactar, né? Ou com o escarificador subsolador ou uma cultura que ajude a descompactar. Isso vai limitar o desenvolvimento de raiz. Com mais nematóide, a cultura vai produzir bem menos, tá? A sucessão e rotação de culturas. Olha lá.
Às vezes, é um nematóide que você vai ter a opção de uma cultivar resistente. É uma ferramenta importante. Quando a gente usa uma cultivar resistente comparado com uma suscetível, a diferença pode variar de 10 a 40 sacos a mais, só pela escolha da cultivar, tá? Então, veja, é um impacto muito grande que o nematóide traz. O controle químico, biológico, né, e os indutores de resistência, que tem surgido aí, crescido bastante a utilização. A gente sempre fala, pessoal, quanto mais dessas práticas a gente usar, melhor. Por que é importante usar várias delas e, se possível, até todas elas? Ah, claro, você tem que considerar o custo-benefício e o custo de produção. Você também não pode gastar mais do que você vai colher e produzir, senão a conta não fecha, né? Tem que ser racional, tá ok? E aí a gente usa várias dessas práticas porque o grande desafio que a gente falou, manejo integrado, integrar várias práticas. O manejo integrado, ele começa com uma boa identificação do nematóide. Depois, quais práticas que eu preciso fazer para aquele nematóide específico, que elas são fundamentais e são eficientes, tá? O grande desafio do nematóide é atingir o nematóide. Não é fácil de atingir o nematóide. Ele está no solo. Depois que você planta, ele entra na raiz. Ele está, então, protegido pelo solo e pela raiz. Veja, é fácil de atingir o nematóide? Não é fácil. Esse é o nosso maior desafio. Por isso que daí a gente tem que trabalhar com várias práticas de manejo. Cada uma pode ter um efeito, uma às vezes é até melhor do que outra. Daí a gente vai reduzir bastante e o objetivo final nosso é, para um novo plantio de cultura na área, olha lá, ter o mínimo ou menos possível de nematóide. Para quando eu plantar a cultura germinar, a planta emitir a radícula, a primeira raiz, aquela raiz sair saudável. As raízes iniciais precisam estar saudáveis, como estamos vendo na imagem acima. E na imagem abaixo, veja, olha lá, é uma cultura que tinha muito nematóide, não foi feito um manejo bem feito, olha lá. E aí, o impacta desde a germinação da radícula, a emissão da primeira raiz, até o final do ciclo. Ele fica se multiplicando a planta enquanto ela estiver viva, enquanto a raiz permitir. Olha lá, se ele dominar a raiz e destruir a raiz, daí veja, ele também, né, vai acabar sendo prejudicado, porque ele comeu toda a raiz, não vai sobrar a raiz para ele continuar multiplicando. É isso que acontece em geral, ok? Então, olha, precisa ter o mínimo possível. Então, as práticas de manejo a serem utilizadas visando o controle e manejo do nematóide, elas devem ser sempre preventivas. Tem como eu aplicar alguma prática de manejo quando eu detecto uma situação igual a esta imagem abaixo aqui do lado esquerdo? Às vezes pode ter, mas em geral é paliativo. Muitas vezes não traz resposta, porque o dano já ocorreu, aquele dano é irrecuperável, tá? Então, nematóide, pense sempre de forma preventiva. Em geral, não existe forma curativa para nematóide. Vamos ver essa situação. Olha lá, cultura de soja quase final de ciclo. Tem como curar uma situação dessa? Ó, vamos arrancar a planta e ver a raiz. Olha lá, é irrecuperável. A destruição que o nematóide faz no sistema radicular é muito grande, que não recupera mais. Né? O que a gente precisa pensar é, para o próximo ciclo de cultura, o que é necessário fazer para evitar dele continuar fazendo isso que ele fez aí, que a gente está vendo nessa cultura. Olha, essa aqui é uma lavoura num pivô, uma lavoura irrigada na Bahia, uma área com 120 hectares, a área do pivô. Vejam o estrago que o nematóide fez. Olha lá, pelo sintoma, qual é o nematóide? É o nematóide de galha, tem raiz escura, Pratylenchus brachyurus. Pelo sintoma, a gente já sabe que é. Agora, qual é a espécie de nematóide de galha? Qual é a espécie de Pratylenchus? É importante identificar? Sim. Tem cultivar que é resistente a uma espécie de galha e não a outra. Com relação ao Pratylenchus brachyurus, daí já não há diferença, porque não existe cultivar resistente. Mas tem cultivar tolerante, que tolera um pouco mais. Sim. Aí, nesses casos, pode servir, tá ok?
Então, identificar, pessoal, se você tiver dúvida, não tem, né, certeza do que está acontecendo ali, é o melhor caminho sempre, para depois você pensar nas medidas mais certas, né, para colher os melhores resultados sempre, ok? Isso é fundamental. O que fazer numa área dessa? Olha lá, pessoal, primeira medida, grade aradora, arade e aiveca. Poxa, professor, mas eu sou adepto do plantio direto. Eu não quero revolver o solo. Tudo bem, você não quer revolver o solo, existe essa opção. Você vai plantar nessa área aqui, ó, braquiária, eu recomendaria braquiária rusiziense, só que você vai deixar no mínimo 6 meses uma lavoura de pivô irrigado parada sem produzir cultura nenhuma. De 6 meses a 1 ano. Daí você vai reduzir o nematóide e ter menos impacto depois. Se você entra com a grade aradora ou arade de aiveca, olha lá, o objetivo aqui é esse, pessoal, ó, destruir essa raiz cheia de nematóide. Se ela ficar enterrada, seca, ali debaixo da terra, ela vai proteger ele por 6 meses, 1 ano ou mais. Isso é muito ruim para a próxima cultura. Essa raiz precisa ser exposta à dessecação, a alta temperatura, que dela vai secar, vai ser destruída mais rápida, assim como o solo. E aí o nematóide morre, ele é sensível à falta de umidade. Esse é o objetivo dessa prática, expor ele à dessecação. Daí eu fiz isso, o solo secou aqui na superfície. Secou, vai lá e faz de novo, no mínimo 2 vezes. Às vezes é necessário fazer 4, dependendo da incidência do problema. Aproveita, faz uma análise do solo, às vezes você já tem, e precisa corrigir e usar o gesso. Daí você aplica lá o corretivo antes de revolver, e daí, ó, quando revolver, você já está incorporando e vai melhorar o perfil. Vejam, são todas práticas importantes que vão beneficiar a tua cultura, que sua produtividade vai lá para as alturas. Essa área aí, pessoal, com essa situação, colheu 10 sacos de soja, numa área irrigada, ó, né? Vamos voltar aqui, olha lá, 10 sacos de soja. Veja, uma área irrigada tem potencial para colher mais de 100 tranquilo, com a cultura bem manejada. Que cultura que foi essa da soja? O milho. O milho está multiplicando os 2 nematóides encontrados aí na soja, o digalho e o pratilencos. E olha lá, chegou num nível que inviabilizou a cultura. Está inviável, né? Não paga o custo. Inviabilizou, e tem pivôs que acontece isso. Né? Se a gente não cuidar, agora é totalmente possível de ser cuidado tranquilamente. Olha lá. Entra com a grade aradora e depois você já pode pegar e plantar uma cultura que não multiplica. Qual cultura? Poderia ser uma braquiária? Pode. Pô, professor, mas já ouvi falar que a braquiária multiplica o pratilencos. De fato, ela multiplica, mas bem menos do que o milho e a soja. E a braquiária traz uma melhora para a estrutura química, física e biológica do solo, que ela compensa mesmo multiplicando. Eu posso, então, usar, professor, Marco, tem pretende? Pode, pessoal. Tá? Se a gente conversar sobre a situação, dependendo da situação, às vezes a gente tem que abrir mão, mas na grande maioria das situações pode utilizá-la, que você vai ver que a resposta da cultura depois é excepcional, tá? E aí você, olha lá, revolveu o solo e planta, é uma opção. Melhor ainda, planta uma cultura que não multiplica por 30 dias, né? Um pivô, tem irrigação, dá para fazer isso. Ah, não, vai ter uma chuvinha lá no final desse momento que eu destruí, que dá para ela desenvolver. Se ela desenvolver por 30 dias, vai ajudar muito. Ah, não, mas eu já ouvi falar que tem que deixar 6 meses. Não, não é nada disso. Se você deixar 30 dias, vai te trazer um resultado. Se você deixar 60, esse resultado só vai ser melhor. Se você deixar 90, uma safrinha, vai ser ainda melhor. É essa a diferença. Mas é fundamental fazer, por menos tempo que seja. Ah, lá na minha região só dá para fazer 30 dias, porque não chove bem. Ótimo, faça. Forme bem a cultura, isso é importante. Daqui a pouco nós vamos ver essas situações aí que eu mencionei. Então aqui, ó, produtor do lado esquerdo usou a grade, do lado direito não. Olha a diferença na cultura, a área com alta infestação de nematóide. Né? Ele passou a grade, descompactou o solo, ajudou a planta a formar uma raiz em maior volume, maior profundidade. Eu devo sempre fazer isso? Claro que não. A melhor opção é fazer o plantio direto. Veja, isso aqui é uma medida cirúrgica que a gente faz nessas situações drásticas para não deixar de plantar. Porque deixar de plantar é deixar de produzir, deixar de ter dinheiro para pagar as contas. E o agricultor depende disso.
ele tem, às vezes, a área limitada, a área pequena. E ele faz isso. Eu não sou contra o plantio direto, sou favorável. Depois ele volta a fazer plantio direto na área. E o plantio direto, pessoal, ele pode, com o tempo, tornar as áreas assim, ó, muito nematóide. Por quê? Aquela raiz velha que vai ficando ali no solo, cheia de nematóide, vai preservando ele e mantendo ele. E daí, de vez em quando, você precisa, ó lá, destruir ele ou plantar uma cultura que você sabe que não multiplica ele. E nós não temos muitas opções, né? Para esses de galho e pratilencos, não. Temos para outros nematóides em geral. Olha aqui uma outra situação, ó. O produtor aqui, veja, são 2 talhões que ele plantou praticamente juntos, tá? Olha lá do lado esquerdo, ele plantou sem usar aquela botinha, aquele acessório que era muito usado, né? E foi tirado, porque para dar rendimento no plantio e tal. Entretanto, a gente perde benefícios do uso desse acessório. Do lado direito, ele já usou botinha, vejam, que são áreas com alta infestação de nematóide, pratilencos. Tá? Vamos ver o que aconteceu. Olha lá, do lado que não usou, olha lá, as plantas começaram a murchar, né? É comum, começa a faltar água, choveu um tempo, depois parou de chover. Começou a faltar água no solo, a raiz está cheia de nematóide. Tem pouca água no solo, a raiz não consegue absorver, a parte aérea começa a refletir. É comum. Depois de um veranico, você começar a ver as áreas que tem mais problema com nematóide por isso, tá? E olha aqui, ó, olha lá, ó, a cultura murchando, porque está faltando água. A raiz está prejudicada. O plantio foi feito sem botinha, ela ficou superficial, menos volume de raiz. E olha a área onde usou a botinha, veja, paralela, 2 talhões vizinhos com o mesmo manejo, mesma condição climática e mesma quantidade de chuvas que recebeu. Olha a diferença só com o uso da botinha. Mas o que a botinha faz aí? Ela está aprofundando o sistema radicular. Ele está indo em profundidade e tem maior volume. Se tem o estresse hídrico, tem o estresse do nematóide, veja, a planta vai aguentar mais, sofrer menos, vai responder mais. Deu quase 20 sacos a mais, pessoal, onde usou a botinha comparado com onde não usou. Né? Você joga o adubo no suco, vai ser muito melhor. O aproveitamento do fósforo vai ser muito melhor. Tá? Então vejam, são práticas simples que a gente deixou de fazer em boa parte das lavouras e que estão fazendo diferenças. Estão faltando, estão, né, prejudicando o potencial produtivo da cultura. Bom, daí a gente destruiu lá a raiz cheia de nematóide, né? E a gente vai, olha lá, colheu a soja e tem condição de fazer safrinha de milho. Ou eu vou fazer uma safra de soja onde não tem condição de fazer safrinha, tá? O milho multiplica os nematóides importantes para a soja? Alguns sim, outros não. O milho é a principal cultura usada em sucessão à soja. Então, olha lá. O nematóide cisto, ó, não multiplica. O Aphelencoides besseyi da soja louca não multiplica. O Rhatilencus, que é importante para a soja, não multiplica. Agora, ele multiplica o Pratilencus brachiurus, das lesões, e o Meloidoge, que são os nematóides de galha. Tá? Deu muito nematóide de galho para na minha área, eu quero plantar milho. E o pessoal me mostrou que esse milho aqui não multiplica. Ok, cuidado. Tem muita desinformação nesses híbridos de milho. Às vezes é real, às vezes não é real. Tá? O ideal era não plantar o milho. Seria a minha recomendação, é o que eu recomendaria para você. Não, mas quero plantar, professor, e preciso plantar. Tudo bem. O preço tá bom e o valor que vão me pagar é bom. Faça essas medidas aí que eu mencionei. Destrói a raiz de soja, usa a botinha, pelo menos a botinha, usa o escarificador. Não quero usar a grade, porque na minha região chove muito, pode causar erosão. Então, tudo isso tem que ser considerado. Então, veja, eu estou trazendo informações, vocês já são mestres das lavouras, e são doutores da lavoura. Daí você avalia o que disso pode ser aplicado na tua realidade e na tua situação, tá? Às vezes você pode modificar. Professor, tenho dúvida se eu posso usar isso ou aquilo, ou o que você me recomenda? É isso ou aquilo? Entre em contato, a gente discute. Manda a pergunta aí no chat que a gente discute, tá ok? Bom, o milho sofre impacto do nematóide? Sofre, pessoal. O milho sofre impacto, assim como outras culturas, porém ele sofre menos. Por que ele sofre menos? O milho é uma planta que tem um porte, tem uma altura maior, tem um volume de raízes maior.
uma planta de milho chega a ter 1 quilo de raiz, uma planta de soja mais ou menos meio quilo de raiz, tá? E isso faz diferença? Total. Quanto mais raiz a planta tiver, mais ela vai tolerar o nematóide, causa um efeito de diluição. Quanto menos raiz a planta tem, maior vai ser o impacto que o nematóide vai trazer. Por isso que essas práticas que eu mencionei anteriores, pessoal, são importantes nesse sentido, favorecer a raiz da planta. Tá? Olha a raiz, ó, dessa lavoura de milho. Isso é uma lavoura em Anápolis, Chapadinha, no Maranhão, ó. Olha lá, reboleira, a gente arrancou plantas, ó. As raízes estavam escuras, mais de 20 mil pratilencos, braquiúrios, nematóide das lesões, e olha a lavoura de soja do lado dessa lavoura de milho, como é que estava, olha lá. A soja é bem mais sensível, porque ela tem bem menos raízes, tá? O feijão é mais sensível à soja do que a soja. Por quê? Porque tem menos raiz do que a soja. Então, veja, toda a prática que você fizer, que você favoreça a raiz da tua cultura, se é uma área que tem nematóide, melhor para ela, para produzir mais e sofrer menos. Isso é importante. Olha aqui uma outra lavoura de milho em Minas. Olha lá, as reboleiras, ó, a raiz escura, ó, pratilencos braquiúrios. E essa lavoura aqui, pessoal, era irrigada. Pivô, tá? Tinha 12 pivôs nessa fazenda. E aí, 8 pivôs tinha essa situação aí. Então, veja, ó, era um nematóide que vinha aumentando, nada foi feito, chegou a inviabilizar a cultura, tá? Em geral é assim no nematóide, né? Se a gente logo agir, não chega a essa situação, não, é tranquilo. Olha aqui, ó, híbridos de milho que foram avaliados para o meloidose javanica, ó, MJ, meloidose javanica. Todos multiplicaram, e aqui é o fator de reprodução. O fator de reprodução, quanto eu multiplico? Aqui, ó. O que multiplicou menos foi 1,5 vezes. E olha lá, o que não multiplicou nada, 0,1, olha lá, foi a Crotalaria spectabilis, tá? Para esse nematóide aqui, ó, né, outra cultura que poderia ser usada, a braquiária, o capim-mombaça. O milheto, posso usar? Não, multiplica. Posso usar trigo? Não, multiplica. Aveia, multiplica. Tá? Sorgo, multiplica. Exceto se for uma cultivar que tenha resistência, que é raro. É raro, pessoal, é raro. Tá? Cuidado, tem muita desinformação aí. O pessoal às vezes fala que é resistente e não é. E cuidado. Olha lá, o que multiplicou mais, ó, quase 50 vezes. Tá? E um detalhe, o nematóide foi inoculado aí na planta e deixou ele multiplicar só por 60 dias. O ciclo do nematóide de galho é 30 dias. O ciclo da cultura do milho são quantos dias? Em torno de 120. Então, o ciclo do nematóide tende a repetir lá em torno de 4 a 5 vezes ao longo do ciclo do milho. Aí, olha, ele repetiu aproximadamente só 2 vezes. E olha quanto multiplica. É demais. Tá? Ele vai multiplicar muito. Ele vira milhares, milhões. Pode atingir milhões lá, dependendo da quantidade. Olha aqui para o meloidose incógnita, que é outra espécie importante para a soja, para o milho, para o feijão. Né? Esse aqui também pega algodão. O anterior já não pega o algodão. Por isso que é importante conhecer a espécie que tem na área, as culturas que eu trabalho, às vezes pode ter alguma opção, tá? Olha aqui, ó, multiplicou, todos multiplicaram. O que multiplicou menos 2,5 vezes, o que multiplicou mais. Olha lá o que multiplicou mais, 88 vezes. Esse que multiplicou mais, ó, P30F53, um híbrido que já foi muito plantado no Brasil. Ele é um híbrido, né? Por que é muito plantado? Muito produtivo, mas também multiplica muito nematóide. Ó. É raro um híbrido que em geral tem característica de alta produtividade. Outras características que ele vai ter: ciclo longo e enraizamento agressivo, bastante raiz. Em geral, vai multiplicar bastante o nematóide. Cuidado, tá? Aqui, ó, uma lavoura de feijão. Antes do feijão foi o milho. Ó as reboleiras. E ó um outro detalhe, pessoal, no cantinho da imagem ali, ó, você vê a cor do solo marrom vermelho, parece um chocolate, ó. Tá? É um latossolo argiloso e solo 70% de argila. Às vezes o pessoal pergunta pra gente, eu falo, não, mas eu tenho nematóide e problema só na área arenosa. Não, pode ter na área argilosa também, tá? A diferença é, a cultura sofre menos na argila do que na areia. É só essa a diferença. O nematóide não depende do solo. O nematóide depende da planta. Se você plantar plantas que multiplicam ele vai aumentar e vai trazer impacto. Agora, no solo argiloso, retém mais água, a temperatura menor, desfavorece o nematóide.
retém mais matéria orgânica, nutrientes, isso beneficia formar a raiz, formar uma planta mais saudável, vigorosa, que ela vai tolerar mais. Essa é a diferença, tá? Ó, nessas reboleiras, a raiz, como é que tá? Cheia de nematóide de galho, ó. Perdeu 50% da produtividade as reboleiras que tinham nematóide no feijoeiro em relação a fora, para vocês verem o impacto. A cultura que antecedeu o feijão foi o milho. Olha essa lavoura de algodão na Bahia, São Desidério, 600 hectares, ó, as reboleiras, ó a raiz do algodoeiro, ó, tá vendo o engrossamento lá, as bolinhas, ó, nematóide de galho tinha pratilencos, mas o principal, né, o em geral de galho é mais importante? Sim, ele é mais agressivo. É difícil o pratilenco superar o nematóide de galho em dano, em qualquer cultura, é difícil. Nunca vi. Em geral não ocorre isso, tá? Exceto se a cultivar for resistente à galha, e daí ela em geral não é resistente ao pratilencos, e daí você vai mudar a situação quando você usar essa cultivar resistente. Ó, nessa área de algodão, colheu 100 arrobas de algodão em 600 hectares, pessoal. Perdeu 70% da produtividade. Que cultura que foi a do algodão? Olha lá. Na entrelinha palha, olha lá, é o milho. Então, veja, em geral, pessoal, o milho é a nossa cultura que mais contribui com o aumento dos nematóides, que depois vai prejudicar a soja, o algodão e o feijão. Então, a gente precisa estar atento para cuidar e minimizar esse efeito, caso a gente não deixe plantar milho. Em algumas situações, vai ter que abrir mão e deixar de plantar, tá? Olha aqui, ó, uma lavoura de soja interior de São Paulo, perto de Araçatuba, Birigui, olha lá, soja dizimada, olha a raiz, ó, cheia de galha. Aqui não foi milho, foi sorgo. O sorgo multiplica os mesmos nematóides que o milho? Sim. Os das lesões, o pratilencos e os de galha. Os demais não multiplica, cisto, afelencoides e rotilencos. Ah, então eu tenho esse nematóide na minha área e ia plantar milho ou sorgo. Planto o milho, não planto sorgo, é melhor. É melhor no sentido de ter menos nematóide depois. Por que o sorgo vai ter mais nematóide, vai multiplicar mais nematóide na minha área? O número de plantas de sorgo é maior. Esse maior número de plantas é mais raiz, é mais comida para o nematóide, pior para a lavoura que vem depois. E tem um detalhe, depois que você colhe o sorgo, né, a maioria dos materiais, eles não morrem. Eles ficam emitindo novas folhas, brotações, ele está emitindo raiz. Ele vai ajudar a manter mais nematóide. Então, precisa dessecar. Se plantou sorgo, está cheio de nematóide. E depois destruir a raiz do sorgo, para depois plantar a soja, o feijão, o algodão ou outra cultura que seja. Cuidado. Ou, né, é a minha recomendação, não plante sorgo. Né, e às vezes não vai poder plantar o milho, tá? Dependendo da problemática. Se você quiser melhorar e produzir muito mais soja. Né, são escolhas. Né, ou a gente precisa usar outras práticas para minimizar o efeito, mesmo plantando milho, tá? Ou uma alternativa muito boa, integração lavoura-pecuária, tá? Vou plantar o milho. Então, planta soja, planta o milho. Planta o milho consorciado com braquiária. E depois põe boi. Ah, mas eu não trabalho com boi. Ah, não, eu trabalho e estou começando a trabalhar. Põe lá uma safrinha de boi. Ou deixa 1 ano, 2 anos, o boi comer na braquiária, ou pânico, capim-mombaça. É ótimo, é excelente, pessoal. Você vai reduzir o problema de nematóides, não só. Outros problemas fitossanitários, ferrugem e qualquer coisa que você pensar. Vai diminuir a necessidade de adubação. Em geral, quem tem feito isso tem, né, respondido que melhora a produtividade, reduz os custos e os problemas da cultura em geral. Esse é o resumo do uso dessa prática aí. Ah, mas não tem o boi. Usa o milho com a braquiária. Porque você colhe o milho, depois a braquiária fica lá. Essa cobertura no solo é muito importante. Tá? Olha lá, qual nematóide vai multiplicar na braquiária? Só o Pratilencos braquiurus. Ou o Pratilencos zero. Outros não multiplicam. Só esses dois aí. Ah, mas e aí? Vai prejudicar muito a minha lavoura depois? Fica tranquilo, pessoal. Não vai. Vamos ver o uso dela agora para vocês verem. Olha aqui. Do lado esquerdo é soja, sucessão de soja. Do lado direito é soja e sobressemeadura, safrinha de braquiária. Olha a diferença da cultura. Olha lá. Tem pratilencos nessa área, tem nematóide de galho e nematóide de cisto. O que aconteceu?
reduziu muito o galho e a cisto, que são os piores nematóides para a cultura, manteve o pratilencos, mas olha lá a cultura como está. Muito bonita. Né? Mas por que a cultura não sofre impacto? Porque é o seguinte, pessoal, cultura forrageira, braquiária, capim-mombaça, melhora o solo, descompacta, melhora a estrutura química, biológica, aumenta a matéria orgânica, que a raiz da cultura vai embora, se desenvolve mesmo tendo nematóide, aquilo. Tem muita raiz em volume e profundidade, que aí ela aguenta, ela vai perder, mas não perde muito, ela perde pouco comparado com os outros problemas, tá? E aí o que você pode fazer é um tratamento de sementes, por exemplo, com o Hulk, com um produto biológico da Bionat, o Hulk da Kimberlite, para minimizar o efeito do pratilencos, tá? Aqui uma outra situação, do lado esquerdo foi usado capim-mombaça depois da soja, do lado direito soja. Né? E o capim-mombaça você usa em sobressemeadura ou em safrinha, tá? Então, vejam, temos opções muito boas para melhorar a cultura de soja, que é a cultura em geral que traz maior rentabilidade para o agricultor. Olha as fotos de cima. Lavoura de soja dizimada pelo nematóide de galha, você vê na foto do lado direito na raiz, tá? E embaixo, olha lá, foi usado o capim-mombaça antes da soja. Olha o vigor da cultura e a raiz. Produziu 70 sacos de soja e na parte de cima praticamente colheu soja. É a mesma área com práticas de manejo diferentes, ok? Aqui, ó, do lado esquerdo, usou crotalária, né? A gente detectou o nematóide na safrinha e aí a gente plantou crotalária, expectáveis, né? Recomendei para o produtor. Do lado esquerdo, do lado direito não plantou. Daí ele deixou 30 dias. Quando ele plantou? Na safra, deixou 30 dias, começou a chover em setembro, plantou. 15 de setembro, 15 de outubro ele dessecou, daí ele entrou com soja. Do lado esquerdo, do lado direito, ó, do lado esquerdo, ó, diferente da soja. 15 sacos a mais. Aqui, ó, na linha de baixo, foi usado crotalária, do lado de cima foi usado o milheto. Deu 10 sacos a mais onde usou crotalária. Por quê? É uma área que tem nematóide de galha e outros nematóides. O milheto ajudou a manter o nematóide de galha. Reduziu os outros, mas o nematóide de galha não. Tá? Olha aí as diferenças. Ó, crotalária, o produtor usou em Montevidéu, formou reboleira. E daí na reboleira, olha a raiz como é que estava cheia de nematóide. Olha lá, nematóide cisto. Crotalária, croleuca, multiplica nematóide cisto e meloidóide já vai. Então não é qualquer crotalária. Ó, a expectáveis é a melhor, que é essa da foto aí. É a nossa melhor crotalária hoje para nematóide, tá? E é importante fazer isso, ó, manejar bem. Bastante plantas, não ter mato, planta daninha no meio. Olha isso aqui, ó. O produtor fez a crotalária, mas não fez bem. Olha aqui, ó. Tava cheio de tiguera de algodão no meio, planta daninha, e fedegoso tinha no meio. Olha lá, o nematóide tá lá, nas tiguera e na planta daninha. Não vai dar resultado bom. Ó, trigo morisco, né? O pessoal tem falado muito. É bom para nematóide? Depende do nematóide. Nematóide de galho, ele multiplica. Depende do nematóide. Qual nematóide tem na tua área? Você precisa avaliar. Ó, o uso da cultivar resistente. Daí é a nossa próxima alternativa. Então, veja, eu fiz uma sequência das práticas que a gente pode usar ao longo do nosso, né, sistema de produção aí, do nosso planejamento. Aqui, ó, do lado direito é resistente, do lado esquerdo é suscetível. Olha a diferença. Aqui, ó, a gente plantou várias cultivares. As que estão ali no retângulo vermelho são canela seca, não tem resistência para o nematóide. Aí o problema da área era nematóide cisto. Olha lá, Juruena, 8349, desafio bônus. Olha lá, a média delas foi de 46 a 57 sacos de soja. Fora do retângulo vermelho são as que têm resistência, pelo menos uma raça. Olha lá, a produtividade variou de 66 a 82 sacos. Produziu no mínimo 9 sacos a mais, ó, é aqui embaixo, ó. O máximo 36. Ó. Então, dependendo da cultivar que você escolher, pessoal, em função do nematóide que tem na área, pode dar essas diferenças. Tá? Ó, que material resistente a cisto. Ó, aqui, ó, numa área foi feita essa cultivar que é resistente a cisto, na safra anterior. Fez o milho safrinha, na segunda safra do uso dela, voltou a aparecer reboleira na área. Por quê? Olha lá, ela é resistente para cisto, mas é suscetível para o nematóide de galha. Por isso que a gente tem que trabalhar com as outras práticas de manejo. A resistência genética, ela não é imbatível. Ela, às vezes, vai suprimir o nematóide. Tem um outro que vai aumentar. Tá? Olha aqui, ó. A FTR, ela tem moderada resistência para o nematóide. A parte de cima ali do talhão.
A parte de baixo, a juruema, ela é resistente. Olha a diferença da planta, olha lá. Do lado direito, moderada resistência, do lado esquerdo, resistente. Material que tem moderada resistência, pessoal, em área de alta pressão de nematóide, não segura ele. Olha a raiz como é que estava de nematóide. Olha aqui, ó, do lado esquerdo, uma cultivar suscetível, do lado direito, uma resistente. Aparentemente, a suscetível está mais bonita e vigorosa. Cuidado, a soja engana. Ela compensa, né? As cultivares hoje são muito produtivas. Ó, a gente arrancou plantas, olha lá, do lado direito era resistente ao nematóide, do lado esquerdo era suscetível, olha lá. Opa, ao contrário, do lado esquerdo resistente, do lado direito suscetível, ó. 20 vagens na suscetível, 80 vagens na resistente, ó, diferença de 70% na produtividade. E ó, aparentemente olhando de fora é o contrário, cuidado. Arranca a planta e vê, engalhamento, vagens, raiz, olha a diferença da raiz, da suscetível do lado esquerdo e resistente do lado direito, tá? Olha aqui, ó, uma cultivar resistente em guaíra ou solo, argiloso, ó, tinham plantas, ó, com mesma altura, mas quando você entrava na entrelinha, arrancava plantas com, ó lá, né, colo mais fino e engalhamento maior ou menor, olha lá a diferença. E a raiz estava cheia de nematóide, mas ela não é resistente? Ela é. Só que o nematóide se adapta a ela e quebra a resistência. Então, a resistência genética, pessoal, você tem que ir lá no final do ciclo, coleta a planta e observa. Já pode, no final do primeiro ano, já trazer problema. Ou no segundo. Monitorar, coleta a raiz e ver. Tem sintoma? Ah, tô desconfiado. Faz análise. Se não fizer análise, você não tem certeza. E para finalizar, né, o Hook. O que é o Hook? O Hook é um produto que a Kimberlite desenvolveu como uma empresa de inovação, né, que ela desenvolve sempre novas tecnologias e essas tecnologias têm o objetivo de ajudar a preservar a cultura e a produtividade. Esse produto ele é um produto composto de muitas substâncias. O que essas substâncias fazem? Elas estimulam a planta a expressar a sua defesa aos estresses bióticos e abióticos, ao estresse hídrico, ao estresse que o nematóide, né, causa na planta. E ele é um produto interessante que ele é bem versátil. Ele pode ser usado tanto no tratamento de sementes, pode ser usado no suco de plantio, bem como ser usado lá na parte aérea. E a gente avaliou ele para nematóide, pessoal. Olha lá, a gente avaliou ele na soja para nematóide cisto, olha lá. Deu 10 sacos a mais comparado com o tratamento testemunha. Mas por quê? Ele é um produto que a planta vai ter um desenvolvimento melhor e vai ter, então, essa indução de tolerar ou resistir ao estresse que o nematóide causa, ou ao estresse hídrico. E aí a planta vai responder melhor. Vai acabar com o nematóide? Não tem produto que acaba com o nematóide. Tem produto que pode ajudar a planta a tolerar mais e a planta a produzir mais. É isso que ele fez, tá? Olha aqui uma outra situação. Chapadão do Sul, do lado esquerdo usou o Hook, do lado direito não. Olha lá, produziu 5 sacos de soja a mais. Olha uma outra situação na cultura do algodão. Foi combinado ele, olha lá, com nematicida. Eu posso usar ele com um produto biológico, com um nematicida? Pode, né? Ele é um produto que vai ter um efeito de induzir a planta a ter um balanço fisiológico melhor e produzir mais, perder menos. E o produto biológico químico tem outros efeitos, de reduzir o nematóide, proteger a planta, ok? E aqui, pessoal, né, um slide, para a gente falar um pouquinho do concurso do SESB. Olha lá, isso aí, esse produtor é o Alisson, na safra 14-15 de Ponta Grossa, no Paraná, olha lá. Ele colheu 141 sacos de soja por hectare na área que ele se inscreveu no concurso. A área que ele fez a inscrição é uma área de 5 hectares, são áreas pequenas. Mas ele não está produzindo muito só na área do SESB. Olha lá, ele nessa área aqui, ó, ele planta 220 hectares. Ó, ele colheu o dobro da média de 50, que era nessa época, né? Ó, ele planta quase 1.000, ó a média dele, 90 sacos, pessoal. Então, veja, o que o Alisson faz, né? O que esses produtores hoje que ganham o concurso do SESC fazem? Eles fazem o arroz com feijão bem feito, pessoal. Resumindo, é isso. E o arroz com feijão começa com manejo no solo. Você está fazendo bem o manejo no seu solo? Corrigindo, adubando, olha lá. O pH, V% dele é 1 metro de profundidade, fósforo, potássio. Olha lá, ele usa o calcário todo ano, porque o calcário demora para reagir. O calcário, ele não revolve o solo, não incorpora. A raiz que vai carreando e melhorando o perfil. Então, o resumo é isso.
né? Ele faz bem feito desde o manejo do solo até a colheita, conduz bem a colheita e daí a produtividade é outra, né? E ele não tem problema grave com nematóide. É dificilmente um produtor para ter uma média dessa, ele vai ter nematóide, né? De forma grave, não. Suave, em geral, tá? Tem nematóide na arélio, mas níveis que não estão prejudicando ou prejudicando pouco. O produtor americano, pessoal, ele produziu 213 sacos na safra de 19. Então veja o potencial que a cultura tem, né? Existe muito potencial e tecnologias para a cultura para ela produzir muito mais. Veja, o tempo que a gente gasta para conduzir ela é o mesmo. O manejo que pode ser diferente, o investimento diferente, a resposta vai ser diferente, tá? Ó, produtor de milho campeão de produtividade americano, ó, 640 sacos de milho por hectare. Poxa, mas é possível? É possível. É uma cultura que tem esse potencial. Ó, o produtor brasileiro, né, lá do sul, ó, colheu 411 sacos de milho por hectare. Então, veja, é possível. Tá? Então, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar. Desculpa aí, parece que eu me prolonguei um pouco na conversa aqui, me empolguei. Mas eu volto lá com a Patrícia agora para a gente fazer um bate-papo aí com, né, os participantes e com os colegas aí. Obrigado. Vamos lá, então, professor. Enquanto o senhor toma a sua aguinha aí, eu vou fazer uma série de comentários, mandar um abraço aqui para o Emerson de Paula Silveira, Wilina Batista da Silva, excelente webinar, top, parabéns. Paulo Sérgio Andriani, de Cascavel, Paraná. Olá, Patrícia, pesquisadores e palestrante, ótimo tema, parabéns. Peterson Henrique Soares Moreira, boa tarde, boa live. Marcos Barrichello, ótimo webinar. Wilson Lopes, de Ituverava. Olha que bacana, quanta gente. Weber Yukio, sempre o conhecimento é a melhor ferramenta para as vendas. Obrigada a todos. Thalisson, um abraço também para você, de Minas Gerais. Thalisson Sérgio de Castro Silva. Diogo Pegoraro, parabéns, professor Pedro, mostrando o manejo de orientações de forma clara e direta. Fantástico. Vamos para as perguntas, então? Depois a gente volta aqui para alguns comentários. Eu vou, já que o professor a gente acabou passando um pouquinho do tempo por conta do problema e tudo mais, eu vou direto para a pergunta do pessoal. Pode ser, moderadores? Vamos lá? Então eu vou começar aqui, ó. Vamos ver. Com a pergunta do Henrique Vieira. Ele diz o seguinte: professor, parabéns pela apresentação. O uso dos bacilos Amioliquefaces e Subtis, qual o melhor resultado? Aplicação via TS ou pulverizado logo após a emergência da soja? Opa, muito bom, Henrique. Obrigado pela pergunta. Bacilos amiloliquefaces, bacilos subtilis, bem como existem outros bacilos, tá? Eles são... esses bacilos são bactérias que colonizam a rizosfera da planta, tá? O ideal, pessoal, sempre que a gente quiser pensar em manejo de nematóide, se ele é um produto que traz algum benefício para a cultura tolerar e produzir mais e diminuir o efeito do nematóide, é sempre no plantio, no máximo. Ou, às vezes, alguns produtos permitem que você aplique pós-plantio também, mas não deixar de aplicar no plantio, tá? Por quê? A planta, assim que a semente germina, emite a radícula, foi aquilo que eu mencionei, o nematóide já vai vir e começar a fazer o dano na planta. Então, quanto mais protegida ela estiver, melhor para ela sofrer menos dano do nematóide. Então, isso é fundamental, ok? Bacana. Olha aqui, tem um recadinho do Marco Aurélio Pigato. Boa tarde, excelente tema sobre o importante patógeno que ataca diversas culturas. Outra mensagem do Weber Yukio, Kimberlite Bionati sempre junto, sempre participando do aprendizado com essa equipe de peso. Gustavo de Carvalho Pinto, Kimberlite Bionati, parabéns pelo evento. Conhecimento e informação faz toda a diferença aqui no campo. Olha que legal. Patrícia, equipe de vendas, distribuidor Vilela e Vilela do Paraná em peso. O Henrique também mandou um comentário, palestra de extrema importância, argumentos para levarmos ao campo. Vamos lá para a pergunta, então, do Thalisson. Thalisson Sérgio de Castro Silva, qual a melhor fase para controle de nematóides pratilencos na cultura da soja?
Bom, muito boa pergunta. Então, pessoal, qualquer nematóide, né? O Pratylenchus é o alvo da pergunta aí, tá? É o principal, né? Mas qualquer nematóide. Então, a gente sempre deve pensar em medidas que precisam ser usadas antes do plantio, no máximo no momento do plantio, e aí pode talvez fazer um reforço pós-plantio, mas não pode deixar de fazer, né? Até no máximo no momento do plantio, principalmente. Tá? Para daí você colher, né, melhores resultados e preservar o potencial produtivo da cultura. Legal. Pergunta do Inina Batista da Silva. Parabéns pela apresentação. Como o ataque de pragas na parte aérea impacta a infecção dos nematóides nas raízes? A pergunta se baseia nos ataques de pragas na parte aérea que mudam a alocação das reservas para compensar o crescimento. Desde já agradeço. Abraços. Obrigada, William. Em geral, pessoal, as pragas que ocorrem na parte aérea, bem como doenças, elas podem ser favorecidas pelo efeito que o nematóide está trazendo na raiz. Ele começa, né, desde o momento da germinação a parasitar a raiz da planta. Uma planta estressada, ela libera, né, sinais, hormônios, que atraem outros problemas, pragas e doenças. E acaba, em geral, prejudicando, então, né, o efeito do nematóide, junto com a praga, junto com a doença, vai limitando o potencial produtivo da cultura. Em geral, é isso que acontece, tá? Então, uma planta sempre mais saudável, né, mais nutrida, vigorosa, mais equilibrada, ela vai ter menor incidência de nematóide, praga, doença, e ela vai sofrer bem menos os estresses também hídricos e até ambientais, climáticos, de alta, baixa temperatura, tá? Pergunta do Peterson Henrique Soares Moreira. Áreas com alta incidência de nematóides são muito comuns na região de Araçatuba e Birigui, aqui pertinho de onde a gente está. Qual seria o manejo ideal para essa região, sabendo que nos últimos anos estamos tendo um índice de chuvas muito baixo, inclusive agora que está uma secura danada aqui, viu, professor? Então, né, o manejo do nematóide começa sempre com a identificação, né? Faz parte do manejo, uma boa identificação do nematóide que tem na área. Daí, dependendo do nematóide que tem na área, é aquilo. Você vai agora escolher qual é a cultivar que você vai usar em função dessa espécie presente na área. Daí você vai fazer o tratamento de sementes com o Rook, né, com algum biológico da Bionat, assim como a próxima cultura que virá pós-soja, para desfavorecer esse problema, e assim sucessivamente, conforme a gente viu aí ao longo da apresentação, tá? Então, né, com base na pergunta, ela é uma pergunta bem generalista, não é tão simples de responder, né? Então, mas a ideia é essa. Então, primeiro identificar. Depois, você vai escolher a cultivar. Ah, não, eu identifiquei e eu tenho possibilidade de, na safrinha, já fazer alguma coisa. Já devemos iniciar essas práticas na safrinha, conforme a gente viu, né? Usar um híbrido que multiplique menos, ou usar uma braquiária, ou usar uma crotalária, e depois na soja escolher uma cultivar que seja melhor para aquela espécie, para produzir mais, faz o tratamento de sementes com o Rook, um produto biológico da Bionat e assim sucessivamente, ok? Vamos lá, perguntinha do Eric Herman, que sempre participa aqui com a gente. Boa tarde, professor, excelente apresentação. Quando realizamos a aplicação de bacilos no tratamento de sementes ou plantio em soja, por quanto tempo haverá proteção das raízes? Será preciso realizar uma segunda aplicação com a cultura no estado vegetativo em V3 ou V4, por exemplo? Muito boa pergunta. É assim, ó, visando a proteção da planta para ter menos efeito do nematóide, né? Então precisa aplicar ou no suco ou na semente, tá? E aí você fazer a aplicação posterior na parte aérea, nessa aplicação visando o efeito no nematóide do bacilos, em geral não ocorre esse efeito, tá? Exceto se for um bacilos muito potente, que vai induzir algum efeito de tolerância e resistência na planta, mas a gente não conhece, né? Bom, eu não conheço, tá?
Só se for um produto aí novo, tal, ok? Né? Então, o produto que poderia ser aplicado depois seria o Hulk, daí tudo bem. Ele tem esse efeito de trazer esse benefício de induzir a tolerância. Porque você aplicar na parte aérea, pessoal, veja, o nematóide está na raiz, né? O bacillus não vai chegar lá na raiz. O Hulk não. Ele pode ser absorvido, translocado fisiologicamente e trazer o benefício para a planta tolerar mais. Então é diferente, né? Ele tem uma outra forma de agir na planta para trazer o benefício. Agora, o bacillus lá na parte aérea não tem sentido, visando a proteção da planta para o nematóide. Ah, não, mas eu quero proteger a sanidade da parte aérea de doenças. Tudo bem, porque os bacilos fazem isso. Eles produzem antibióticos que podem ter esse efeito, tá? O senhor falou Espero do Hulk, ter tem uma esclarecido pergunta aí. aqui. Não, então, tem uma pergunta aqui do Ramon, dizendo o seguinte: excelente conteúdo, muito obrigada pela oportunidade deste grande aprendizado, obrigada a você por ter assistido, Ramon. Aí ele diz o seguinte: é possível fazer a associação do Hulk junto aos inoculantes via Micron? Ele é de Itápolis, professor. Sim, né? Até onde eu sei, não existe nenhuma incompatibilidade com o Hulk, do Hulk com produto nenhum. Ele não é um produto, né, químico, ele é um produto composto de aminoácidos que beneficiam a planta, assim como o inoculante, tá? Então, o uso de produtos com esse tipo de característica é uma tendência muito grande a cada vez mais serem utilizados, porque eles trazem um equilíbrio fisiológico, nutricional para a planta, importante para ela sofrer menos estresse e produzir mais. Tá ótimo, então, professor. Ficaram algumas perguntinhas, como sempre, porque o pessoal participa bastante, mas a gente vai encaminhar para o senhor por e-mail, para que o senhor possa responder depois com calma e ninguém ficar sem resposta. Combinado? Combinado, Patrícia. Obrigado. Parabéns aí a Patrícia, né? Toda a equipe da Kimberlite, Bionat e todos os participantes. E até uma próxima oportunidade, né? Se for ao vivo e mais próximo, será melhor. Com certeza. Eu fui muito má com os meus moderadores hoje, porque eu não deixei eles falarem. Mas é porque a gente realmente ficou sem tempo, infelizmente. Mas eu vou dar um tempinho para vocês se despedirem. Então, eu quero agradecer mais uma vez a presença do professor, doutor Pedro Soares. Obrigada. Doutor Marcos, foi uma boa palestra? Excelente, Patrícia. Foi excepcional, né? O Pedro sempre mostra muito conhecimento, né? Traz bastante informação, traz bastante conteúdo relevante, né? Então, eu acho que todos aproveitaram muito, né? Então, como ele já disse, né? A gente tem que buscar integrar medidas de controle, né? Adotar uma única medida ou de forma isolada, né? Com certeza a gente não vai ter sucesso no controle desse patógeno. E você, Bruno, o que achou de mais essa palestra do Dr. Pedro Soares? Eu já vou começar o meu comentário com um sim. Sim de sistema integrado de manejo. É isso que nós buscamos todo o tempo, essa parceria, né, junto aí com o professor Pedro, para trazer, nos enriquecer de informações, Bionat, Kimberlite, trazendo soluções para essa convivência com o patógeno que está aí no solo. Então, a gente sabe do desafio e o nosso propósito de trabalho é trazer soluções, cada vez agregando mais tecnologia dentro do sistema para poder agregar aí para o sistema no agricultor. Ayrton Trentini quer fazer uma consideração final? Queria parabenizar o Dr. Pedro aí pela excelente explicação, tem um conhecimento enorme, né? Com certeza a gente viu que tem um monte de perguntas chegando aqui para mim também, o pessoal perguntando, e sempre fica aquele do que é mais um pouquinho, né? Com certeza vai ter outras oportunidades. E parabéns a todos os participantes, Bruno, Marcos. E o Bruno falou uma coisa muito importante aqui, que realmente é a gente integrar esse manejo. É um sistema integrado de manejo, é fundamental para a gente poder estar levando resultado de melhor eficiência lá no campo. Muito obrigada a vocês também. E para quem nos acompanhou até agora, o nosso grande abraço virtual. A gente espera encontrar vocês numa próxima oportunidade. Essa foi uma webinar promovida aí pela Kimberlite e pela Bionat, mas com certeza a gente espera que venham outras pela frente, combinado? Muito obrigada mais uma vez pela
companhia. Um grande abraço e uma ótima noite a todos. Tchau, tchau.